Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença de Etel Marcel. Tudo bom, Etel? Tudo ótimo, Renan. Você? Seguinte, como que você se apresenta? Olha, eu sou enfermeira, sou doutora em epidemiologia e sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Isso, e Etel, já indo para a primeira pergunta que mandaram no Instagram, é uma pergunta bem básica, né? Como que Uhum. são feitos os testes de Covid? Qual foi a evolução do ano passado para cá? Qual é a demora? Qual é o melhor teste? Como é que é essa questão da testagem? Uhum. Então, no Brasil, hoje, nós não temos ainda um programa de testagem, né? Isso é algo que falta. Nós temos alguns testes diagnósticos que são utilizados para situações diferentes. Nós temos aquele RT-PCR, que é aquele teste do suave nasal, e que faz uma análise, vamos dizer assim, da presença do vírus. Então, é um teste muito que quando você tem a doença, ele acerta quase 100%, porque é um teste que está ali procurando o vírus, né? Procurando um teste molecular, que a gente fala, né? Então, então ele acerta muitas vezes. Outros testes diagnósticos, aquele que a gente faz com a gota do sangue, ou quando a gente coleta o sangue para fazer no laboratório, que são testes de anticorpos, né? A gente analisa se nosso organismo entrou em contato com aquele vírus e se ele construiu uma resposta imunológica contra o vírus. Aí tem uma diferença de IgM e IgG. O IgM é a primeira resposta, a resposta aguda ao vírus. E o IgG é aquela resposta mais tardia. Então, ele aparece depois de mais ou menos 14, 20 dias que você se infectou. E o IgM está positivo. E, em geral, aí nos primeiros 10 dias, o IgG dá positivo, de longo tempo, né? E o IgM é aquele nos primeiros 10 dias aí que dá que os anticorpos estão aí respondendo e que o IgM dá positivo. São testes, Renan, que algumas vezes eles podem errar. A pessoa pode estar naquela janela ali no início da doença e o teste vai dar negativo e a pessoa tem a doença. Por isso que a gente usa esses testes de formas diferentes. O RT-PCR, a gente, em geral, aquele do SWAB, né, a gente faz entre o terceiro, quarto, quinto dia da doença até o sétimo dia. Então, é o melhor teste e é o teste usado para o diagnóstico. Esses testes de IgM, IgG, eles são testes utilizados para saber se você já teve a doença, se você teve contato com o vírus, mas eles não devem ser utilizados para diagnóstico, porque, em geral, quando ele dá positivo, você já transmitiu, você já teve a doença, então ele tem, né, uma memória um pouco mais tardia. E outra pergunta que chegou aqui é como que a vacina, vamos colocar entre aspas, mata o vírus? E como que Uhum. agem diferentemente as vacinas que temos hoje? Então, a vacina, ela não é que ela mate o vírus, ela, na verdade, vai ensinar o nosso sistema imunológico, vamos usar uma palavra assim, ela vai treinar o nosso sistema de defesa. E, em geral, o que a gente faz? A gente usa vacinas, pode ser de vírus, de bactéria, né, dependendo da doença. Nesse caso do SARS-CoV-2 é um vírus. Então, a gente usa alguns mecanismos que podem ser químicos, podem ser por calor, né, e alguns outras formas de matar esse vírus, como se a gente tivesse não é uma forma como se ele tivesse morto. Ele não vai produzir doença no nosso organismo, mas ele é utilizado para ensinar o nosso sistema imunológico. Então, na vacina, tem ou um pedaço do vírus morto ou o vírus todo morto, que é o caso da Coronavac, é o vírus todo. A AstraZeneca e a Pfizer são pedaços, né, desse vírus, ou a informação de como fazer aquele pedacinho do vírus que é a proteína S, né? A proteína spike, que são aquelas coroazinhas, aqueles espinhos do vírus. Acho que todo mundo agora já viu uma foto do SARS-CoV, né? E já sabe aqueles espinhozinhos que chamam as espículas do vírus. E aí,
O que esse pedaço do vírus ou vírus faz? Ensina o nosso sistema imunológico. Eu tenho falado, Renan, que é como se a vacina fosse um retrato falado. A vacina vai dizer assim, olha, o inimigo é esse aqui. Se você entrar em contato com ele, você tem que agir dessa forma e você vai combater ele desse jeito. Por exemplo, esse é o ponto fraco dele. Então, a vacina vai ensinar. Quando a gente entra em contato com o vírus, que a gente chama de selvagem, o vírus sem manipulação, aquele vírus que as pessoas estão doentes, né? E a gente vai se infectar. O nosso organismo já sei quem você é. Então, o nosso organismo vai combater aquele vírus, tá certo? Ele já sabe como. Por que muitas pessoas agravam? Porque é um vírus novo, a gente não conhece muito esse vírus, a gente nunca teve contato com ele, e o nosso organismo, até que a nossa resposta de defesa ela comece a ser feita, o vírus já se replicou muito, o vírus já entrou nas nossas células e já causou doença. Então, a vacina serve para a gente reconhecer rápido e lutar contra esse vírus o mais rápido possível. E outra pergunta que chega aqui é uma pergunta interessante, né? Chegou antes da declaração de sexta-feira, de quinta-feira à noite, no caso, né? Quem já pegou a doença e quem está vacinado pode transmitir a Covid? E o que você achou da declaração de quinta-feira do presidente e do Queiroga sobre, digamos, relativizar o uso de máscara? Então, primeiro, assim, primeiro a gente precisa entender por que a gente usa máscara, né? Nós estamos usando a máscara tanto para nos proteger quanto para proteger a outra pessoa. Muitas vezes, Renan, a pessoa que tem a Covid, que se infecta, ela vai apresentar os primeiros sinais e sintomas no terceiro, quarto dia que ela se infectou. Mas antes disso, ela já pode estar transmitindo a doença. Então, a gente usa máscara porque muitas vezes nós nem sabemos que estamos doentes, mas nós estamos transmitindo para outras pessoas. Então, a gente deve usar máscara. E a outra pessoa da mesma forma. Quando a gente fala, espirra, tosse, a gente joga umas gotículas, a gente não está vendo, mas se a gente estivesse fazendo aqui uma luz, colocando uma luz, né, enquanto a gente fala, tem várias gotículas que são lançadas no ar. E essas gotículas, se a gente estiver infectado, pode ter o vírus ali. Então, a gente já sabe agora, com pesquisas, principalmente da área da física, que quando essas gotículas são lançadas por vírus, elas pesam e caem. Então, muitas caem, né? Então, quando a gente fica a uma distância da pessoa, e essa distância é em torno de 1,5 m, 2 metros, aquelas gotículas não nos alcançam, elas caem antes, tá certo? Então, é por isso que o distanciamento físico é importante, e a máscara vai impedir que essas gotículas sejam colocadas diretamente no ar. É uma barreira física, né? Que você vai ter ali. Então, por isso a gente usa máscara. Só para poder entender. Como a gente tem muitas pessoas infectadas, né, é muito difícil que a gente não encontre alguém, se a gente está saindo, se a gente está se expondo, que esteja doente. Muito provavelmente, se a gente pega um ônibus cheio, alguém ali, quando você tem uma pandemia que está descontrolada, como a nossa aqui no Brasil, pode estar doente e pode estar transmitindo ali naquele momento. Então, mesmo que você estiver vacinado, e aí vamos entender esse conceito da vacinação. A vacina, ela nos protege. Vamos pegar... Eu gostei muito de um exemplo de uma colega da epidemiologia, a professora Lúcia, que é lá do Rio Grande do Sul. Ela fez um exemplo que eu achei muito interessante, para a gente poder pensar a eficácia, porque é difícil, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho 50% de eficácia com uma vacina, por exemplo, a Coronavac, eu tenho 80% de eficácia com a Pfizer, eu tenho 70% de eficácia com a AstraZeneca, mas a gente precisa entender que essa proteção ela é relativa. Se a gente tem muitas pessoas doentes, a proteção é essa, mas ela é menor do que se eu tiver menos pessoas doentes. Então, eu achei a ideia interessante dela, que ela trabalhou como se fosse uma liquidação. Vamos pensar que a gente está numa liquidação. Todo mundo gosta de uma liquidação, né, Renan? Então, assim, vamos supor
que está com aí 50% de desconto. Vamos pegar uma vacina com 50% de eficácia, né? Se a gente tiver lá uma camisa que custe R$ 100 e eu tenho 50% de desconto, eu vou pagar R$ 50. Se uma outra camisa lá, super chique e tal, custa R$ 1.000, os 50% já vai ser muito mais caro. Eu vou ter que ter muito mais dinheiro para comprar, né? Eu vou ter que pagar aí R$ 500. Então, são os mesmos 50%. Mas depende se a gente tiver pouco vírus circulando e muito vírus circulando, esses 50%, a minha chance de encontrar alguém doente, ela é maior ou menor, tá certo? Então, assim, quando a gente tem muitas pessoas doentes, como é o caso do Brasil hoje, mais de 70 mil casos novos por dia, né, 2 mil pessoas morrendo por dia, é uma pandemia descontrolada. A eficácia dessa vacina, ainda que ela seja individualmente aí 50%, 60%, eu tenho uma chance muito grande de encontrar pessoas doentes. Então, é completamente diferente de um país que tem a pandemia, que tem lá 1.000 casos por dia, nem isso tudo. A chance de eu encontrar alguém doente, se eu estiver andando na rua, eu encontrar exatamente com uma dessas 1.000 pessoas num país inteiro, ela é muito menor, tá certo? Então, eu vou estar mais protegido. E aí, sim, eu posso flexibilizar essas medidas de proteção. Né? A gente está vendo lá nos Estados Unidos agora que está com um número de casos muito pequeno, número de óbitos pequeno por dia, a pandemia está controlada, eles já liberaram. Pessoas vacinadas não precisam mais usar máscara, as pessoas que foram vacinadas já podem ir a eventos esportivos, por exemplo. Então, é um outro contexto. O nosso contexto aqui é da camisa de R$ 1.000. Então, assim, é muita gente doente. E na última atualização, assim, vamos colocar assim, da ciência, tem uma vacina que ela tem desempenho melhor? Não que o brasileiro vai falar assim, não, só quero daquela da melhor, mas há uma classificação de uma que tem um resultado melhor, digamos, pela ação ou pela porcentagem, né, que você falou aí, como que é visto isso? Sim. Então, nos estudos, e agora os países utilizando, né, as vacinas, a gente está compreendendo um pouco melhor. O que a gente está vendo? Essas vacinas de RNA e a vacina da Moderna e da Pfizer, elas têm uma proteção, uma eficácia, né, uma proteção alta contra infecção. Então, todas as vacinas, vamos colocar assim, todas as vacinas são seguras e elas protegem contra doença grave e óbito, em níveis muito altos. Mas contra infecção, a possibilidade da gente ter a doença e aí transmitir, a gente está vendo que essas vacinas de RNA, elas funcionam melhor. Porque como que essas vacinas, elas funcionam? Eu não falei isso lá no início, a gente não falou como são vacinas diferentes, que usam tecnologias diferentes, tal. A vacina da Coronavac, por exemplo, é uma vacina que usa uma tecnologia que a gente já conhece há muito tempo. A maior parte das nossas vacinas, do nosso programa nacional de vacinação, usam essa tecnologia de vírus inativado ou atenuado, ou vírus enfraquecido ou morto. Essas vacinas de vetor viral, que é a vacina da Sputnik V, a vacina da Janssen e a vacina da AstraZeneca Oxford, elas são vetor viral. Elas utilizam um adenovírus, que o adenovírus é um vírus que causa gripe, do resfriado comum, né? Mas ele também é inativado, como se ele tivesse morto, ele não provoca nenhuma gripe na gente, mas ele é usado como se fosse uma bolha, assim, para que o SARS-CoV entre nas nossas células e treine o nosso sistema imunológico. Tudo morto, né? Tudo assim morto, mas para a gente entender melhor. Essas vacinas de RNA, elas usam uma tecnologia muito nova, que a gente está aprendendo agora, e é como elas não levam um pedaço do vírus, e nem o vírus inteiro. Elas levam como se fosse uma receita de bolo, uma receita de como fazer o pedaço do vírus que a gente quer. E isso estimular o nosso organismo. Esse vírus que é produzido lá dentro das nossas células não provoca doença também, ele é transformado, todo feito com biotecnologia. Essa é uma vacina que veio para ficar. É um tipo de vacina que eu acredito assim, é uma nova fronteira do conhecimento, da ciência, e em termos de vacinas,
nós vamos conseguir ter vacinas para doenças que a gente nunca conseguiu antes com os métodos tradicionais. Por exemplo, vacina para HIV, vacina para malária, né, outras doenças infecciosas que a gente não conseguiu ter vacinas, porque o vírus faz muitas mutações, ele é muito mais rápido, então a gente não consegue, com métodos tradicionais, fazer vacinas. Eu acredito que a tecnologia, a ciência que evoluiu durante essa pandemia, a gente vai aí ter possibilidade para muitas coisas. Inclusive, essa tecnologia de RNA, a BioNTech, essa empresa que tem, né, que fez essa primeira descoberta dessas vacinas, ela estava estudando essa vacina, né, esse imunobiológico, contra o câncer. Então, é uma nova fronteira do conhecimento, porque a gente nunca pensou em vacinas, em imunobiológicos contra doenças que não fossem infecciosas. Então, a gente só tem desenvolvimento para bactérias, vírus. A gente nunca pensou que uma doença crônica, né, como câncer, pudesse ser combatida dessa forma, que a gente ensinasse o nosso sistema imunológico como se proteger. Quando ele encontra uma célula defeituosa, né, uma célula ali que vai causar o câncer, que vai formar um tumor, ele combater. Então, eu vejo assim muitas possibilidades. O mundo não será mais o mesmo depois dessa vacina de RNA. E essa vacina tem se mostrado agora com um potencial muito grande para proteção contra infecção também. Então, é isso que a gente está vendo e acredito aí que vão ter muitas potencialidades. Mas a vacina boa, Renan, é aquela vacina que está no nosso braço. Essa é a vacina boa, porque o que conta na campanha de vacinação é a velocidade com que a gente vacina e o número de pessoas, porque a vacina é uma estratégia coletiva, você tem que vacinar muitas pessoas para baixar a transmissão e o adoecimento, né, e a morte. Agora chegou uma pergunta bem interessante. Existem estudos científicos sobre cloroquina e cloroquina, né? Mas esses estudos são sérios ou são tipo estudos de terra plana, que tem um estudo, mas que não tem muita relevância? Chegou assim a pergunta. Então, esse medicamento, nós já sabemos agora, nós temos estudos de todos os tipos, tá? Nós temos os estudos de terra plana e os estudos da terra redonda, vamos colocar assim. Mas, na ciência, né, que a gente tem um método, né? Os métodos científicos que são utilizados para a gente dizer que um medicamento ele funciona ou não funciona, existem essas etapas que têm que ser cumpridas, os ensaios clínicos, randomizados, duplo cego. Então, um grupo tem que tomar o remédio, outro grupo tem que tomar o placebo, que é um comprimido que não tem o princípio ativo, tem que ser pessoas semelhantes, por isso que não é o pesquisador que vai dizer, Renan, você toma aqui hidroxicloroquina, Etel, você toma o placebo. Porque, por exemplo, o Renan é muito mais jovem que eu, ele vai responder melhor independente disso, eu posso ter alguma comorbidade que pode me fazer ter uma resposta pior. Então, tem que ser um sorteio, entendeu? É por isso que a gente fala randomizado, sorteado. Então, eu tenho aqui, Renan e Etel vão participar dessa pesquisa, e eu vou aleatoriamente, como se a gente fosse jogar um dado, para falar assim, Renan, vai tomar placebo. Etel vai tomar hidroxicloroquina. Então, não é o pesquisador que vai escolher. Eu falei dado aqui, né, jogando, mas existem técnicas sofisticadas de randomizar, de criar esses números aleatórios, né? Mas é para dizer isso, é para a gente não colocar pessoas num grupo que independente do que elas tomassem, elas vão melhorar, e no outro grupo, independente do que elas tomassem, elas vão piorar, porque tem muito mais comorbidade, porque são idosos. Então, a gente sorteia, porque a gente cria um equilíbrio, um balanço entre os dois grupos. E aí a gente pode dizer, né, se esse medicamento funciona, a gente segue, né, até o final e depois a gente vê. Em geral, quem está pesquisando não sabe
quem está no grupo placebo e quem está no grupo tomando medicamento. Só ao final que a gente abre esses códigos, né? E aí a gente fica sabendo quem tomou o quê, para não interferir na análise, né, e na condução da pesquisa. Então, existem muitas técnicas, muitas regras que precisam ser seguidas. Os estudos sérios que fizeram isso, eles foram analisados pelas principais agências regulatórias do mundo, inclusive a Anvisa, inclusive a OMS, uma instituição que a gente chama de Cochrane, que é uma instituição que faz análises de estudos científicos para criar protocolos, né? Criar guidelines, protocolos, como é que você trata isso, como é que você trata aquilo, disso em todas as áreas, em todas as doenças, né? Em todas as... A gente sempre tem isso é uma prática na área da saúde. E essas agências analisaram esses estudos, e nós já temos evidências hoje, evidências robustas, evidências sérias, de que esses medicamentos não servem para a COVID, tá certo? Eles não servem. Inclusive, a Anvisa, nossa agência regulatória, que analisou vários desses estudos, não aprovou esse medicamento para a COVID-19, porque ele não trata COVID-19, é ineficaz, tá certo? É ineficaz. Aí você pode dizer assim, mas meu pai tomou e melhorou, meu tio tomou e melhorou, mas isso não é ciência. O seu tio pode tomar chá de alho e ter ficado bom, entendeu? Então, assim, para a ciência, você tem que cumprir o protocolo, você tem que fazer os ensaios clínicos e você tem que gerar essas evidências. Então, essas evidências, elas hoje já são robustas, que esses medicamentos são ineficazes. E outra pergunta que chega aqui é como que você viu o depoimento da Nise na CPI, porque inicialmente ela se colocou numa posição de não falar sobre política, né? Não dar opinião política, principalmente quando confrontado ciência e a fala do presidente. E, ao mesmo tempo, quando ela foi para o debate científico, o senador Otto meio que fez questão de mostrar que ela não tinha preparo, digamos assim. O que você achou? Foi uma soberba que ela se colocou e o Otto, né, colocou ela no lugar dela, vamos colocar assim? Ou se realmente foi um machismo ali presente, um silenciamento da mulher? Como que você viu você na condição de mulher? Então, ali é um caso muito emblemático. Assim, primeiro, eu preciso dizer assim, o machismo ele está em todas as nossas relações. Assim, o machismo ele faz parte da nossa sociedade patriarcal. E no Brasil, no Congresso, então, o nosso Congresso ele é muito evidente, né? Então, assim, dizendo isso, né, assim, e aí o machismo não se expressa porque ela pensa A ou B, mas por ela ser mulher, né? Então, assim, e por ela ser mulher há uma menos-valia, né? Isso acontece com todas nós. Então, isso não é A, B ou C. Faz parte da nossa sociedade, né? A gente vê, por exemplo, na CPI, né, não temos mulheres. Então, assim, e a representação feminina no Congresso como um todo, né, é muito pequena. Mas o fato da postura dela em relação à ciência, e especificamente às questões da pandemia, ela mostrou desconhecimento, né, inclusive da utilização do método científico. Então, apresentando estudos que, inclusive, já tinham sido desmentidos pelos próprios órgãos. Então, assim, ali é uma questão de despreparo, né? Despreparo. A forma como isso não quer dizer que ela deveria ou poderia ser tratada de forma A, B ou C, né? Então, assim, ela se mostrou despreparada. Depois disso, nós já tivemos outras mulheres, né, na CPI, né, a própria Natália hoje, a Luana. Então, assim, que o tratamento, em alguns momentos, ele vamos dizer assim, um tom acima. A gente está vendo um tom acima com bastante frequência, né, a CPI, às vezes, ali.
com alguma frequência, mas o caso dela, ela mostrou um despreparo científico, né? E para finalizar, para você, como que é a questão da desconfiança do brasileiro com possíveis fura-filas, né? O pessoal que fura fila, que tem um amigo que é pai do vizinho, primo, que é médico, aí dá uma receita de comorbidade, essa possibilidade, esse receio que o brasileiro tem de estar, digamos, levando uma pernada, né? Digamos, tomando um golpe das pessoas e, ao mesmo tempo, uma certa invasão de privacidade. Assim, qual a sua comorbidade, né? Uma pergunta que não se faz. Mas como que você vê esse dilema? E se isso faz parte também de uma jogada política ou não? Ou é só uma coisa da sociedade? Olha, Renan, eu acho que essa pandemia vai exigir estudos profundos sobre tudo isso. Eu não saberia te dizer, assim, não é da minha área de estudo. Eu acho que as ciências humanas vão ter muito trabalho aí para mostrar, né, esse nosso comportamento muito ruim, né, porque a maioria dessas medidas de prevenção, elas exigem solidariedade, pensamento social, né, engajamento comunitário. Então, assim, nada disso que nós temos tradição no Brasil. Então, acho que essa pandemia ela revelou muitas coisas, ela caiu por terra o mito de que brasileiro é um sujeito agradável, tranquilo, né? Nós estamos vendo pessoas com comportamento absolutamente violento, né, em relação a muitas questões relacionadas à pandemia, uso de máscara, restrição de circulação. Então, nós acho que tem muita coisa para ser estudada, mas eu não saberia te dizer assim por que esse comportamento, sabe? Eu acho que nós nos comportamos muito de forma muito ruim desde o início e essa pandemia está mostrando isso. A gente vai precisar, inclusive, de investir em formação mais cidadã, né, nas escolas, né? A gente tem tradição, a gente praticamente não tem tradição nas nossas escolas em trabalhar cidadania, serviços comunitários, auxílio de diversas escolas para o bem comum. Nós não temos, por exemplo, como outros países, tem bastante tradição nisso, inclusive isso até você é pontuado, né? Se você fez mais isso, se você ajudou mais isso, se você participou dessas ações. Então, eu acho que o Brasil precisa repensar um pouco essa formação cidadã. Etel, muito obrigado por ter participado aqui, foi muito importante. E agora deixo o espaço aberto para você fazer sua mensagem final, divulgar alguma coisa, enfim, o espaço está aberto para você. Obrigado, Renan. Queria assim, agradecer a oportunidade e dizer assim, que a pandemia ainda está entre nós, o vírus está aqui, então continue se cuidando, continue usando máscara, fazendo distanciamento físico, procurando locais mais abertos para fazer suas atividades, evite qualquer aglomeração, higienize as suas mãos, e a gente vai sair dessa, mas a gente precisa sair com vida, né, Renan? Então, quero agradecer. Etel, muito obrigado você também que assistiu. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho, é nóis e tchau.